Shalom, bom dia a todos. Eu venho trazer uma palavra em nome de Jesus Cristo. Alguns irmãos têm procurado saber a respeito sobre objetos que são consagrados a demônios. E sobre tais objetos poderem, de uma certa forma, agirem em vidas, em famílias. E gostariam de saber o que deve ser feito, pastor. O que pode estar influenciando? Será que tal coisa que eu recebi ou ganhei pode influenciar espiritualmente a minha casa? Eu quero abrir um versículo que fala algo sobre isso. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 20, está escrito assim: antes que as coisas que eles sacrificam, digo, é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Portanto, isso está em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 20. Sim, há muitos objetos consagrados a demônios, a espíritos, a avatares, seja qual o nome for que eles estiverem escolhendo. No fundo, são demônios, espíritos decaídos, e que podem influenciar vidas, de certa forma. Eu lido com libertação, e me lembro de 2 casos que falam sobre tais objetos. O primeiro caso que veio até este ministério, era de uma senhora que chegou até aqui com problemas de saúde sérios, e que numa destas vezes de libertação, do qual eu fui até a casa dela, ao fazermos a devida oração de libertação, essa senhora manifestou aquilo que estava agindo na casa, e aquilo que estava agindo veio sobre a vida dela. Eu me lembro que foram 4 a 5 horas de libertação que tivemos ali. E ela sentia como se fossem facas que atravessavam o corpo dela. E num certo momento, aquele espírito, aquele demônio, algo me chamou a atenção ao que estava ali naquela sala. E quando algo me chamou a atenção, aquele demônio que estava sobre essa mulher naquela hora manifestada, quando eu observei tal objeto e disse: retira para fora este objeto, aquele demônio rapidamente disse: não retira isso daqui, porque nós entramos aqui por este objeto, nós nos alimentamos por este objeto. Então aquele objeto era um chapéu que havia sido dado de presente por alguém, e aquele chapéu que estava naquela casa veio como uma maldição, porque não havia uma cobertura espiritual. Então aquilo refletiu diretamente na vida dessa mulher, que estava aberta a estes espíritos. Por isso que, se você me perguntar se cristãos que estão selados, que estão cobertos debaixo da graça, se tais objetos podem atingi-los, se você estiver com a tua vida íntegra e devidamente coberta pelo Espírito Santo, eu lhe digo que não. Mas se houver alguém em sua casa que está aberto a esta infiltração maligna, eu digo que sim. Então há possibilidades, talvez não sua, mas de alguém na sua casa estar sendo envolvido por tal objeto consagrado a demônios, que trazem maldição à sua casa. Quando aquilo foi retirado, aquele chapéu no caso, foi retirado da casa, aquele demônio lhe grunhiu de uma forma profunda, dizendo: não tira, que isso é meu. Mas quando foi retirado e queimado, foi como se tirasse a força daquele demônio que estava agindo naquela casa. Como não? De fato foi retirada aquela força. Depois disso, aquela mulher começou a ter fortalecimento e força da parte de Deus em sua alma para se decidir pelo batismo. E depois disso, nunca mais ela foi atormentada por tais doenças e por esse espírito. Outro fato que me chamou a atenção também foi de uma jovem
Porque quando nós fomos na casa dela, manifestou aqueles demônios. E havia algo naquela casa que toda semana, ou diariamente, ou esporadicamente, vinha até ela alguns tipos de doces que eram distribuídos para os seus na sua casa. Eram balas. E naquelas balas também foi chamado a atenção sobre o discernimento que o Senhor deu. E aquilo estava sendo uma maldição que estava vindo sobre ela. E quando foi sugerido que jogasse fora aquelas balas e não permitisse mais, também da mesma forma, ele disse: não, foi por aí que eu entrei aqui. Então eu quero dizer que muitas vezes nós estamos recebendo maldições em nossa casa. Talvez você esteja coberto, lavado, remido pelo sangue de Cristo, mas talvez existem membros na sua casa que estão abertos ainda. Então nós temos que estar refletindo sobre se coisas que estão sendo colocadas dentro do nosso lar não têm sido, de uma certa forma, influências que estamos trazendo para dentro do nosso lar. Sabe quando você coloca os teus olhos em algo e aquele algo está te incomodando, está lhe dizendo assim: isso não está legal, isso não está bom, isso não está agradando. Este algo dentro de você é o discernimento. É o Senhor falando para você: isso não provém de mim. Tem objetos que o Senhor toca em nosso coração e Ele diz: tira isso daqui. E você talvez relutando, você diz: não tem nada a ver. Eu lhe digo, como pastor, tem tudo a ver. Tem objetos que são sacrificados, são oferecidos em sacrifício a demônios. E eles estão muitas vezes alojados dentro do teu lar. Então eu venho dar este alerta a famílias que talvez tenham recebido presentes e coisas, e depois daquele momento, a partir daquele momento, você tem sentido que a tua casa, o teu ambiente familiar não está devidamente em harmonia, e talvez aquele filho se tornou mais rebelde, aquela esposa, aquele marido, aquele alguém na tua casa, aquela pessoa na sua casa. Então eu peço que você esteja orando, porque quando nós lidamos com libertação, vai muito mais além do que aquilo que você muitas vezes pensa ser medidas apenas paliativas. Talvez você tenha orado, você tem falado com Deus, você tem dito muito amém, mas você também tem que ter o discernimento e buscar em Deus se existe algo que você precisa fazer além desta oração que você tem feito. Você talvez tenha que retirar da sua casa algo que está consagrado. Eu venho lhe dizer isto, e talvez sirva para alguém que está passando por essa necessidade. Aí você me pergunta: pastor, como eu devo fazer então para ter o discernimento, para saber o que está agindo e no que está agindo? Em primeiro ponto, se algo está te incomodando no teu coração, chega a Deus e fala: Senhor, eu preciso ter o discernimento, eu preciso ter o entendimento, eu preciso, Senhor, que o Senhor me dê a direção. Então diga: Espírito Santo, em nome de Jesus, me traz, Senhor, o discernimento, me dá a sabedoria, para saber, Senhor, se tal coisa é do Senhor ou não, se tal coisa está trazendo infiltração maligna na minha casa, que o Senhor vai lhe dar a sabedoria para isso. Outro ponto que você tem que fazer é observar visivelmente se há algum ponto de evidente em tal objeto, se há algum ponto que te traga alguma coisa que você sente que seja negativa. Sabe quando você sente aquela opressão que chega até dar um certo arrepio? Talvez seja um indício dizendo que aquilo está consagrado a demônios, e ali está um foco de algo que você precisa retirar da tua casa. Então ore, observe se há algum tipo de maldição sobre tal objeto, se há algum tipo de forma diferente, que está alguns escritos podem ser escritos em outras línguas que você não compreende. Então tudo que tiver desenhos estranhos também são indícios, escritos estranhos são indícios. Ore sempre ao Senhor e peça esse discernimento, porque você tem que tirar da tua casa todo tipo de maldição, como diz no versículo de 1 Coríntios 10, verso 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Paulo disse isso à igreja de Corinto, e talvez o Senhor esteja dizendo hoje a você, da mesma forma como Paulo foi usado para dizer à igreja de Corinto. Eu estou também aqui a dizer a você: retire de vosso meio aquilo que não provém do Senhor e que talvez esteja trazendo maldições à sua casa.
e esteja atrapalhando a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, retira do vosso meio tudo aquilo que não provém do Senhor. Pode ser estátuas, pode ser imagens, pode ser objetos, pode ser um chapéu, pode ser um quadro. Eu não sei o que foi oferecido, mas o Senhor está lhe dizendo: ora, talvez seja este o ponto maior de maldição que esteja agindo, que impede aquela pessoa de vir a Cristo. Há influências agindo em muitas famílias agora, mas o Senhor está lhe dando nesta palavra a sabedoria para lidar com isso e retirar do vosso meio tudo aquilo que não provém do Senhor. Agrada ao Espírito Santo, porque o Senhor está querendo restaurar vidas, restaurar famílias. Olha e observa, talvez seja este um recado do Senhor para você. E em terceiro ponto, esses objetos que têm incomodado, que têm atingido você, você pode fazer algo a mais. Você pode quebrar a maldição também sobre certas coisas. Pega e faça uma oração sincera, dizendo ao Senhor para que seja quebrado todo tipo de maldição no teu lar. Pega o azeite que tipifica a sombra do Espírito Santo. Chega ao umbral da sua porta, o quadro da sua porta, as suas janelas, e em nome de Jesus faça esta oração. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora que pelo teu poder, Senhor, pelo teu poder na minha vida, venha quebrar toda obra de maldição que possa estar aqui dentro desta casa. Se houver alguma coisa, Senhor, que eu não consiga entender, que o Senhor possa me mostrar. Se houver alguma coisa maldita agindo aqui, eu peço discernimento, Senhor. Me dá o discernimento agora, para que eu possa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, retirar tal objeto. Aí você pega um pouco do azeite e você coloca em tuas mãos e diga: Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, eu vou ungir os utensílios da minha casa, eu vou ungir as janelas da minha casa, eu vou ungir o umbral da minha porta, o quadro da minha porta, da minha casa, os 4 cantos desta casa. E eu repreendo todo este mal, em nome de Jesus Cristo. E a glória do Senhor descerá sobre esta casa e quebrará toda a maldição, em nome de Jesus. Fica com esta palavra, porque o Senhor te trouxe esta palavra, porque o Senhor quer mudar a tua família. E talvez seja este o primeiro passo que você deva dar em sua casa, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Paulo Pranich e deixo esta palavra em nome de Jesus. Eu lido com o Ministério de Libertação e eu sei que essa palavra pode estar te ajudando agora. Que o Senhor possa fazer bom uso desta palavra em sua vida, em nome de Jesus. Shalom.